Boa noite. Está na hora da nossa irradiação das quartas-feiras e convido a todos para nos unir em preces, dando um tempinho para que cada um se acomode ante o seu instrumento, o seu aparelho, porque daqui para frente teremos meia hora de contato permanente e virtual com todos que nos acompanham. E é necessário que estejamos bem preparados sentimentalmente e espiritualmente, contribuindo para o sucesso do nosso trabalho de irradiação que fazemos semanalmente. Obrigado pela participação, o convite aceito e, sobretudo, por somarem-se a nós nessa tarefa de colocar um pouco de esperança, um pouco de vibração, um pouco de coragem, de energias salutares à disposição das criaturas. Então, façamos a nossa prece inicial, agradecendo esse momento, agradecendo o dia que tivemos hoje, o convívio com as pessoas, embora separados, mas virtualmente podemos estar muito próximos uns dos outros. Quero crer, mestre amigo, que na tua perfeita sintonia com o Pai, tu estás nos conduzindo com segurança. A fé que desenvolvemos deve ser uma fé racional, constatando que tudo o que estamos passando hoje são provas que nos capacitarão a estágios mais elevados. Ninguém está desassistido, porque tu já tinhas nos dito isto, não nos desampararia. E como tu conheces as nossas fraquezas, tanto quanto as nossas potencialidades, reunimos-nos semanalmente com os amigos, os corações afetuosos, para orar por quem não pode, emprestando a nossa modesta colaboração para esse trabalho que é realizado nos dois planos da vida, o físico e o espiritual. Assim, damos início à nossa atividade de hoje e passamos de imediato à leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo para um pequeno comentário. O capítulo é o 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E na instrução dos Espíritos, é o item 2, os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos,
que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que enfim se haja cevado em todas as ignominias da humanidade? Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, o Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. É uma mensagem assinada por Constantino, o Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. E estamos experimentando com a visita desta pandemia a prática da oração. Todos nós, até mesmo aqueles que não tinham o hábito de orar, passaram a desenvolver esse hábito. Talvez de forma mecânica, sem se dar conta das potencialidades da prece, mas com o coração angustiado, a esperança fraquejando e a coragem sendo tíbia, recorreram e recorrem à prece. Uma grande oportunidade para a humanidade. É o trabalho. Não aquele trabalho assalariado, conforme nós temos como conceito, mas o trabalho da individuação, o trabalho onde todos nós vamos nos melhorando, nos progredindo moral e espiritualmente, ganhando em aquisições. Quando trabalhamos essas questões e pensamos no nosso próximo, estamos lapidando o nosso ser espiritual para que o egoísmo possa diminuir a sua intensidade e, por conseguinte, a humildade, o altruísmo vá se apresentando no palco da vida. Então ficamos com esses comentários, agradecendo a participação de todos e vamos de imediato à nossa irradiação, colocando o nosso pensamento, o nosso sentimento nas palavras que aqui irão proferir e que pretendo e convido a todos para que me acompanhem nesta irradiação. Aqueles que desejarem fechar os seus olhos podem fechar, não há problema algum. E pensem verdadeiramente, coloquem sentimentos, façam que os seus corações vibrem para que a nossa prece possa realmente ser um fator de grande contribuição às criaturas que estão em dificuldade. Querido mestre, é uma honra poder participar desta equipe de trabalho. Uma equipe formada no plano físico e no plano espiritual,
E ao fechar os meus olhos, Mestre, te percebo à nossa frente, de braços abertos, teu olhar sereno e profundo, o sorriso em teus lábios, sinaliza que está a nos recepcionar. Podemos escutar na acústica da alma ele dizer: venha, é hora do trabalho, estás convocado para a vinha do Senhor. Integrados assim nesta equipe, sob o manto de Jesus, pedimos pelas criaturas que estão enfermas. Não importa onde. Se conhecemos alguma delas, mentalizemos essas. Se não conhecemos, mentalizemos um hospital que seja de nosso conhecimento. E se quisermos, mentalizemos o planeta, o globo. Porque não há recanto desse planeta que não há um doente, um enfermo, ou do corpo, ou da mente. E todos eles agora estão o trabalho de asepsia e de atendimento nos hospitais, nas clínicas, onde quer que tenhamos alguém necessitado do socorro médico. As famílias dessas criaturas também não precisam estar assistidas, Mestre, porque elas levam aos seus amados a esperança. Eles levam a certeza da continuidade da vida, porque todos que lá estão, ou até mesmo as visitas, anseiam pelo momento da alta hospitalar, curados e voltando felizes aos seus lares. Mas se assim não acontecer, Mestre, rogamos ao Pai que envie os seus socorristas para recolher a criatura ao seu seio, amparando-as. Por isso é que estamos orando pelos que desencarnaram há pouco. Seja pelas mortes naturais, seja por aquelas acidentais e de forma abrupta, inesperada. Cada um deles está agora sendo recepcionado. Os bons amigos espirituais socorrem-os, orientando-os. As famílias enlutadas, as vibrações de esperança, de serenidade, de confiança, porque eles precisam das nossas vibrações e dos nossos sentimentos mais elevados para que possam, então, tranquilizarem-se no plano dos espíritos. Mestre amigo, quanta miséria humana, fruto da nossa inconsequência, pela qual nós nos penitenciamos. Quantos os nossos corações ainda endurecidos, negou a mão amiga, o socorro aqui ou ali, ou preocupou-se em primeiro lugar consigo e com o seu próximo, a indiferença. Perdoe-nos.
Perdoe-nos porque passamos ao largo dessas criaturas que perambulam pelas ruas, por aquelas nada simpáticas aos nossos olhos. Perdoe-nos, Mestre, por não ter dado a devida importância àqueles que Tu colocou em nosso caminho para que em nome Teu pudéssemos ampará-los. Mas aqui estamos fazendo isso agora, através da prece, envolvendo a todos. Queremos Te pedir, pelas criaturas que inadvertidamente, não sabendo das consequências dos seus atos, praticam ou praticaram o aborto delituoso. E rogamos ao Pai as bênçãos a essas criaturas, porque elas poderão refazer pelo amor e reconstituindo-se perante a divindade, amando as criaturas indistintamente. Porque não há ninguém que seja condenado eternamente. E o arrependimento, quando bem trabalhado por cada um de nós, é o grande passo que empreendemos no caminho da reabilitação com a lei. Então, todos aqueles que possam ter em suas consciências qualquer senão com relação à justiça divina, passemos a amar, a realizar ações de amor e que se estampa de uma forma sublime na caridade, nos tornando benevolentes, indulgentes e perdoando indistintamente, até mesmo os nossos inimigos. Oramos por aqueles que colocamos o rótulo de vítimas, aqueles que sofreram a ação. Eles precisam também acerenar seus corações, pacificar as suas mentes. É por isto que nós outros trazemos estas criaturas ao nosso pensamento, a fim de que também onde estejam possam receber as vibrações de paz e serenidade. Lembramos que boa parcela da humanidade ainda se relaciona praticando o mal. Tornam-se a cada dia minoria, porque não sabem agir de forma diferente. É porque as suas dores são inenarráveis, agridem-se uns aos outros, como se o desesperado buscasse uma saída e, sem raciocinar corretamente, justiça humana. Os que trabalham com eles são nossos irmãos que se equivocaram. E porque estabelecemos as leis na sociedade humana, segregamos-os a fim de poderem se recuperar perante o mal feito à própria sociedade. Oramos pelas nossas famílias, os nossos familiares de então e os que estão aqui. E essa pequena parcela da família material e da família espiritual.
estabelece laços e vínculos com outras famílias, conforme essa que estamos fazendo aqui pela prática da prece e da irradiação. Vamos nos constituindo em famílias do coração. Oramos pelo nosso lar, que pedimos a visita de um benfeitor, e junto com ele, em nosso lar, vamos propiciando a limpeza fluídica, a harmonia do ambiente, saneando a psicosfera do lar, atendendo as criaturas que em nossos lares estão ou venham a estar, de ambos os planos da vida. Porque todos nós, encarnados e desencarnados, trocamos experiências, vibrações e energias. Que os nossos pensamentos sejam sempre de acolhimento, sejam de esperança, de sentimentos elevados. Jesus amigo, pedimos também pelos dirigentes políticos e administrativos de todas as nações, em todos os seus níveis. Em especial, todos esses que se encontram envolvidos em dar soluções as mais adequadas dentro das possibilidades e particularidades de cada um a esta visita virótica, que veio sacudir a humanidade terrena, para que cada um de nós pudéssemos ter um tempo para refletir sobre nós, sobre a nossa vida, como nos relacionamos com o nosso próximo, como nos relacionamos com a divindade, para que pudéssemos identificar o quanto de materialidade estão nas nossas relações e o quanto de espiritualidade também aí está. Precisamos fazer, mestre, esta conta. Ajude-nos, socorra-nos nesta hora em que precisamos realizar a nossa prova. Que agradecemos sobremaneira ao Pai, porque assim Ele determinou. É porque identificou em nós os seus alunos, já capacitados para responder à altura e sairmos muito bem desta situação, desta prova. Que não venhamos a nos enganar, mas termos a lucidez de que somos nós os únicos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa desdita. Mas ninguém, somos nós. Mas podemos aliviar a nós próprios, fazendo um pouco pelo nosso semelhante. Porque é através do nosso semelhante que nós vamos chegar ao Pai. E o maior dentre estes é Jesus. E ele falou: ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Por isso te invocamos, mestre, nesta hora em que precisamos nos colocar a teste. Quero te pedir pelos suicidas, que talvez agora
nestas condições de segregação social, entrem em desespero em maior número. Oramos por eles para que eles mantenham a sua fé, a esperança, a confiança em Deus. E embora na solidão em que possam se encontrar, nós, porque pedimos aos benfeitores que socorram estas criaturas, direta ou indiretamente. Também pedimos por aqueles que, sendo suicidas contumazes, hoje estão reencarnados. A prova deles talvez seja muito maior do que a nossa, porque vão se defrontar com fragilidades que talvez nós não conheçamos. E eles precisam superar isto. Por isto, as nossas preces em favor deles. Em favor também daqueles que estão pensando, planejando ou tentando suicídio neste instante. A estes pedimos que se concedam um tempo a mais, que adiem a tentativa, que abandone a ideia, o plano, porque confiamos plenamente que a vida é dinâmica e tudo muda de um minuto para outro. Que saibamos acompanhar essa mudança de forma positiva, como uma porta que se abre com a solução do outro lado, a solução da vida, a solução do amor, a solução da caridade, da solidariedade. Venho te pedir também, nesta hora, por todos os nossos irmãos que estamos pensando agora. Todos eles desfilam em nossa mente. E um a um, recebe os benefícios do alto. Não nos importa saber o que necessitam, mas importa o nosso desejo deles receberem a assistência segundo a vontade de Deus. E animando-nos nesta fé, nesta confiança, nessa certeza. Pedimos também pelos nossos irmãos da casa espírita, encarnados e desencarnados, frequentadores, trabalhadores, familiares. Embora não estejamos em contato presencial, estamos em contato virtual. Mas isto não é impedimento para sentirmos Jesus em nós, abraçando-nos nesta hora em que nos aproximamos do encerramento. Agora Ele estreita os seus braços ao redor de nossos ombros, puxa-nos contra o seu peito, afasta-se um pouco, olhe em nossos olhos e o seu olhar é de alegria, de felicidade, um olhar de reconhecimento e de agradecimento, porque Ele reconhece em nós aquele que aceitou o convite para o trabalho e remunera-nos com as dádivas do amor.
Sintamo-nos abraçados pelo Mestre, abençoados por Deus. Assim finalizamos a nossa irradiação desta quarta-feira e pedimos a cada um que mantenha o seu padrão vibratório e quando formos colocar o nosso corpo físico no repouso para que possa dormir, novamente façamos uma prece, agradecendo o dia, na esperança do alvorecer de amanhã, onde seremos recepcionados pelo Mestre, a nos dar outra possibilidade de bem-estar e de vida. Obrigado, Pai, por ter nos conduzido até aqui e permitido que todos nós tivéssemos a nossa modesta reunião de irradiação de uma forma virtual nesta quarta-feira. Uma boa noite a todos, bons sonhos e até o próximo encontro, se assim Deus permitir a cada um de nós. Até lá, fiquem com Deus.